Olá pessoal, vamos fazer a correção da prova do dia 9 de março. Primeira questão. Assinale a alternativa verdadeira. Sendo dois planos secantes, toda reta que incide num deles incide também no outro. Verdadeiro ou falso? Então a resposta é não, né? Você pode ter uma reta incidindo aqui no plano beta, né? Num ponto P, então R interbeta seria o ponto P, intersecção, né, que eles têm em comum, e a reta R poderia ser paralela ao alfa e não incidir no plano alfa, né? Então a primeira é falsa. A segunda, duas retas que não têm ponto em comum são paralelas distintas. Bom, esse item B é claramente falso, né? Porque duas retas que não têm ponto em comum podem ser paralelas distintas, mas podem ser também reversas, né? Podem ser duas retas reversas, então também é falso. Então, a primeira é falsa, a segunda é falsa. Terceira, se dois planos distintos são paralelos e uma reta é paralela a um deles, então essa reta é paralela ao outro. Bom, então aqui eu tenho dois planos alfa e beta paralelos distintos, aí uma reta paralela ao alfa vai ser paralela ao beta também? Não necessariamente, né? Você tem essa reta R está contida no beta e ela é paralela ao alfa, né? Então ela pode ser paralela a um deles e não ser paralela ao outro, né? Pode estar contida no outro. Ok? Então essa também é falsa. Item D. Se um plano contém uma reta perpendicular a outro plano, então esses planos são perpendiculares. Bom, temos aqui uma reta perpendicular a um plano, ok? Se um plano contiver essa reta vermelha, ele vai ser perpendicular ao plano azul? A resposta é sim, né? Então essa é a verdadeira, ok? Então repara, né, que um plano que contém a reta vermelha, a direção dele, né, em relação ao alfa, ela está preso, né? Ele está preso, ele não consegue entortar. Ele vai formar aqui um ângulo de 90 graus, ok? Só para a gente conferir, vamos ver o item E. Se a reta R é perpendicular à reta S e esta é perpendicular à reta T, então R é paralela à reta T. Então isso é falso, vamos ver por quê. Então temos aqui a reta R é perpendicular à reta S e eu consigo desenhar uma reta T que é perpendicular a S e R e T não são paralelas, né? São reversas. Ok? Então essa é falsa realmente. Questão 2. Na figura abaixo, uma reta R é perpendicular a um plano alfa em O. Então aqui está a reta R perpendicular ao plano alfa em O. Uma reta A contida em alfa dista 1 centímetro de O. Então quando você tem uma reta A, né, a distância de um ponto até uma reta é na perpendicular aqui, né, a menor distância possível. Então ele fala que a reta A dista 1 centímetro do ponto O. Então esse cara aqui mede 1 centímetro. E uma reta B passando por O é perpendicular à reta A em B. Então a reta B passa pelo ponto O e é perpendicular à reta A no ponto B. Ela também é perpendicular nessa reta, também é perpendicular à reta R, né? A reta R forma 90 graus com qualquer reta do plano alfa, lembra disso, né? Muito bem. Toma-se um ponto R, em R toma-se um ponto A, distante 1 centímetro de O. Então ele pegou esse ponto A, distante 1 centímetro de O. Então aqui também mede 1. E em A, na reta Azinho, um ponto C, distante raiz de 2 centímetros de B. Então, ponto C, distante raiz de 2 centímetros de B. Então, essa configuração inicial, né, o desenho e
e o texto aí ilustrando o desenho, né? Bom, então a área em centímetros quadrados do triângulo ABC é igual a... Então a primeira providência é desenhar o triângulo ABC. Então vamos unir o ponto A com o ponto B. O B com C já tem uma linha, né? Mas vamos reforçar e vamos ligar aqui. Eu quero a área desse triângulo ABC. Bom, deu uma caprichada aqui e eu queria que vocês separassem o quê? Olha só, essa linha, se a gente puxasse esse ponto A aqui para baixo, repare, ele ficaria, né? Você teria aqui um triângulo retângulo, o triângulo ABC é retângulo. Quando você levanta esse ponto até chegar no A, esse triângulo continua sendo retângulo, né? Quer dizer, esse ângulo aqui, se todos enxergam, que continua sendo 90 graus, imagina esse ponto A se movendo. É aquele teorema das três perpendiculares, né? Como se fosse uma alavanca girando aqui em torno do ponto do eixo Azinho, né? Então esse cara continua sendo 90 graus. Tenta imaginar a figura sendo olhada de frente aqui, né? Olhando aqui. Essa parte sendo olhada de frente. Tá, então enxergando que esse triângulo é retângulo, fica fácil a questão. Porque se você olhar para o triângulo AOB, né, o lado AB é só fazer Pitágoras, ele mede raiz de 2 também. Então a área do triângulo ABC será raiz de 2 vezes raiz de 2 dividido por 2. O que vai dar 2 vezes, né, raiz de 4, que é 2, dividido por 2 vai dar 1. Alternativa A. Ok? Então, essa foi a segunda questão. Terceira questão. Um poliedro convexo possui 4 vértices com 5 arestas, 3 vértices com 4 e 2 vértices com 3 arestas, né? O número de faces desse poliedro é igual a... Então, tem um vértice, tem 4 vértices de onde partem 5 arestas, né? Essa é a interpretação assim, aqui, né? Então, tem 4 desse tipo. Tem 3 vértices do tipo, saem 4 arestas de cada um. E tem 2 vértices que saem apenas 3 arestas de cada um, né? Então, qual o número de faces? Bom, então aqui qual a ideia? O número de arestas, né? Se a gente pensar aqui, bom, são 4 vértices, de cada um desses 4 saem 5 arestas. Então, o número de arestas seria 4 vezes 5, né? Já que são 5 arestas contadas aqui. E são 4 desse tipo, então 4 vezes 5, 20, né? Aqui é a mesma história, são 3 vértices de onde saem 4 arestas. Então já daria 4 vezes 3, né? Opa. Ou para seguir a ordem. Caramba. 3 vezes 4. E aqui, né? 2 vértices do tipo triedro, né? Saem 3 arestas. 2 vezes 3. Então 2 aqui saem 3 arestas, né? Então 2 vértices, 3 arestas. 2 vezes 3 arestas no total. Só que lembra, quando você faz isso, né? Uma aresta não fica solta, ela sempre vai encontrar um outro vértice aqui, né? Cada aresta encontra um outro vértice. Então, quando eu computo o número de arestas desse jeito, eu acabo contando na ida, né? Na ida e depois na volta a mesma aresta. Então, eu pego isso tudo e divido por 2. Então, a quantidade de arestas é tudo isso aí dividido por 2. Belezinha? Isso vai dar no total, então, 20 mais 12, 32, mais 6, 38, dividido por 2. Isso vai dar um total de 19 arestas. Quantos vértices temos? Vértice é 4, mais 3, mais 2, né? O total de vértices será 9. Então, usando a relação de Euler, V menos A mais F igual a 2, temos 9 menos 19 mais F é igual a 2. Portanto, o F é igual a menos 10, 12, né?
Então, são 12 faces, alternativa D de dado. Tá bem? Essa foi a terceira questão. O vídeo está ficando muito longo, vamos fazer um novo vídeo com as outras questões. Até lá!